Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carolina Cota, sou psicóloga, formada em terapia do esquema, e eu estou aqui para estudar junto com vocês o livro sobre os modos esquemáticos, terapia do esquema na prática, um guia introdutório ao modelo de modos esquemáticos. Esse é o Clube do Livro em Terapia do Esquema. A gente já está no segundo ano. Primeiro ano a gente estudou os métodos criativos em terapia do esquema. É só você procurar aqui no canal do YouTube que todas as aulas estão disponibilizadas. E o material complementar, ele é todo disponibilizado no canal do Telegram. Eu vou deixar o link aqui embaixo também. Entra para você fazer parte desse grupo que se interessa pela terapia do esquema e também ter acesso ao material, tanto da edição passada quanto deste ano, que é este livro aqui que a gente tem estudado, tá bem? Então vamos lá, a gente já está no nosso quinto capítulo, e o quinto capítulo é sobre superar, transpor aí os modos de enfrentamento. Antes de prosseguir, eu quero te pedir, convidar, na verdade, né, para poder se inscrever aqui no canal, participar no canal do Telegram e também me conhecer e me acompanhar lá no Instagram, no Carol Cota Psi, tá bem? Então vamos para o capítulo 5, superando os modos de enfrentamento. Bom, quais são os principais objetivos deste capítulo? E então, né, são os objetivos principais aqui de como superar os modos de enfrentamento. Primeiro, é a gente conseguir confrontar o modo com o próprio paciente. Segundo objetivo, ajudar o paciente a fazer a identificação do modo. Terceiro, ajudar o paciente a compreender a função principal e como que ele se desenvolveu, como que o modo foi desenvolvido. Quarto e quinto é reduzir o uso do modo e substituir o modo por um enfrentamento mais saudável. Então, aqui é muito importante, né? Porque, aqui os autores falam, e dessa vez eu vou pegar o livro para ler mais para vocês, que assim eu consigo complementar mais a aula. É que para muitos pacientes é importante que eles compreendam que eles desenvolveram um modo de enfrentamento, tanto hipercompensatório ou evitativo, em reação a dificuldades do ambiente em que ele estava inserido durante a sua infância. Então, quando essas questões são discutidas, a gente trabalha quais são os prós e os contras daquele modo na sua vida atualmente. Esse é um dos aspectos que ele é mais discutível quando a gente vai trabalhar a superação dos modos de enfrentamento. São esses aspectos dos prós e dos contras. Então, quais são as vantagens de você ainda funcionar neste modo hoje e quais são as desvantagens de você funcionar neste modo hoje? Isso é muito trabalhado neste capítulo aqui, quando a gente vai ver os enfrentamentos dos modos de enfrentamento, tá bem? Então, enquanto os modos de enfrentamento, eles são tipicamente experimentados de alguma forma, de uma maneira adaptativa, então foi adaptativo durante a infância e a adolescência, com frequência eles estão relacionados a problemas mais sérios, problemas mais graves na vida adulta atual, né? E problemas de relacionamentos interpessoais. Então, por isso que no longo prazo, o paciente ele deve aprender a reduzir esse modo, esse estilo de enfrentamento e investir mais tempo no seu modo adulto saudável. A relação terapêutica. A relação terapêutica, o terapeuta ele tem esse papel de ser amigável e cuidadoso e ele deve encorajar o paciente. No confronto empático, a gente tem que ter esse cuidado de combinar aí tanto a confrontação, né, de fazer o paciente enxergar que esse modo ele não está sendo útil, ele não está trazendo vantagem na atualidade, com bastante cuidado, né? Então, às vezes, pontuar o modo vai ser necessário, interromper o modo também de enfrentamento que está se apresentando ali na relação terapêutica, na sessão, e confrontar também o paciente dos seus efeitos nas relações. Aqui eu trouxe um trecho de um modelo de intervenção que a gente pode fazer
nesse caso da confrontação do modo, tá? Então, o terapeuta pode dizer em determinado momento: sinto que muitas vezes você está muito distante e não sente as suas emoções e as suas necessidades, embora você fale sobre experiências emocionais muito estressantes. Minha impressão é que você se protege com esse distanciamento. Eu ficaria muito interessada em saber por que você precisou dessa proteção no início da sua vida e por que isso ainda parece ser necessário para você. Então, aqui é um exemplo de intervenção do quando você se depara com um paciente que está no modo mais evitativo ou que está no modo protetor desligado. Quando você identifica que o paciente ele está distante, ele não está acessando as suas emoções e as suas necessidades. Então, a gente reconhece isso, a gente pontua que, olha, minha impressão é que você se protege. A gente pontua aqui, então, a função e qual que é este modo que está ali presente, mas a gente transpõe este modo fazendo uma validação, né, de que você precisou disso no início da sua vida, mas por que que hoje isso ainda se faz necessário? É uma forma aqui da gente confrontar também o uso deste modo na atualidade. Aqui eles fazem uma ressalva, né, um destaque para o modo hipercompensador. Então, quando o paciente apresenta um forte modo de hipercompensação, pode ser necessário nomear e limitar explicitamente esse modo na relação terapêutica. Nesses casos, o terapeuta ele tem que estabelecer limites, mesmo que isso signifique deixar de ser amigável e carinhoso por alguns momentos. Então, estabelecer limites pode fazer parte da reparentalidade da terapia do esquema, assim como faz parte de ser pai, impor limites aos filhos. Então, aqui são casos que o paciente hipercompensa, às vezes ele é mais agressivo, às vezes ele tem um tom mais duro ou mais cruel com o terapeuta, ou quando ele se refere a outras pessoas também. Pode ser necessário que o terapeuta ele tenha que estabelecer esses limites, e a gente tem que lembrar que essa é uma das necessidades emocionais básicas do paciente, a necessidade de ter limites, e é por isso, então, que eu, enquanto terapeuta, vou ter essa firmeza de colocar um limite ali para o paciente. Eles trazem aqui algumas perguntas que podem ser utilizadas para te ajudar aí quando você for explorar um modo de enfrentamento. Então, quando este modo aparece na sessão, eu posso fazer a seguinte pergunta, né? Assim, há quanto tempo você tem este modo? Há quanto tempo este modo ele está presente na sua vida, né? Você me disse que a sua mãe, ela se costumava se comportar de uma maneira bastante semelhante. É possível que você tenha aprendido esse padrão com ela? Outra pergunta, por que que esse modo ele era tão importante para você quando era criança, que a gente está explorando a função do modo? Quais que foram as vantagens deste modo durante a sua infância? Como os outros reagiram quando você estava neste modo e como que eles reagiam quando você se comportava de maneira diferente? E por último, uma outra sugestão de pergunta é: alguém em seu ambiente social teve uma experiência de enfrentamento semelhante? Então, é com este mesmo modo, que é para a gente identificar, então, com quem que ele aprendeu a se comportar daquela maneira, tá? Então, aqui a gente vai para as principais técnicas que são utilizadas para superar os modos de enfrentamento. Nós utilizamos técnicas cognitivas, técnicas experienciais e técnicas comportamentais. Essa é a tríade das técnicas. As técnicas cognitivas. Primeiro, eu preciso fazer a identificação do modo, então eu tenho que pontuar para o paciente que aquele modo está ali presente, nomear o modo, e aqui a gente sempre toma cuidado, às vezes, inicialmente, a gente explica usando os termos técnicos da terapia do esquema. Mas o cuidado vai ser a gente nomear o protetor desligado. Pode ficar protetor desligado, mas talvez faça mais sentido para o paciente dar um outro nome, né? Pode ser a Carol desligada, ou a Carol mais desatenta, a Carol aérea, a Carol avoada, para poder nomear o modo. Então, dar um nome que seja mais específico ali à vivência do paciente, para ficar
mais pessoal, né? Personalizável aqui. Então, a gente pode até explicar no início, utilizando os termos da terapia do esquema, protetor desligado, criança vulnerável, mas o objetivo aqui é que a gente consiga nomear este modo com um nome que o paciente dê, né? Relacionado, às características que se assemelham àquele modo ali presente. Terceiro ponto aqui é que a gente ajude o paciente a reconhecer esse modo no dia a dia e a gente também trabalha como que esse modo foi desenvolvido. Então, qual que é a origem do modo, reforçando principalmente aqui esse valor adaptativo, que ele teve uma importância, né? Ele serviu ali, ele cumpriu uma função de adaptação, mas que hoje já não ajuda tanto o paciente. E aí, quando a gente vai trabalhar as técnicas cognitivas, a gente está falando dessa discussão, né, de abordar os prós e os contras, e o que o autor sugere aqui é sempre, sempre começar pelos prós. Então, eu vou sempre começar pelas vantagens, vou sempre começar por este valor adaptativo. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ele traz um exemplo aqui de uma paciente com os prós e os contras dela utilizar o modo protetor desligado. Neste caso aqui, ele não deu esse nome de protetor desligado, eles nomearam este modo dessa paciente aqui como uma fachada. Então, é como se ela estivesse utilizando uma máscara quando ela está no modo protetor desligado. E aí, quais são os prós, né, dessa paciente aqui do exemplo? Ó, eu me sinto, né, competente e confiante. Os outros não conseguem perceber que eu tenho problemas. O meu funcionamento no trabalho é majoritariamente bom. Eu não fico parecendo uma. Eles colocaram aqui psycho, né? Que aí, entre aspas, seria uma louca, assim, né? Alguma coisa muito fora da realidade. Eu me sinto segura. Eu posso evitar conflitos, né? Não vou ser atacada pelas outras pessoas. E esse modo me ajuda a mostrar, a ter uma aparência mais correta, mais adequada nos meus estudos e no meu trabalho. E quais são os contras, então? E isso tudo, gente, a gente vai anotando. Então, eu começo pelos prós. Então, quais são os seus prós? Vamos anotar aqui, a gente vai anotando esses prós. E do outro lado, eu vou anotar quais são, então, os contras. Nesse caso específico aqui, eu não sinto as minhas próprias emoções, os meus sentimentos. Eu não consigo comunicar o que eu estou sentindo para as outras pessoas. E eu sempre me sinto meio desligada dos outros. Até mesmo quando eu gosto deles ou quando eles gostam de mim. Outro contra aqui. Eu me sinto sozinha e triste com frequência. E eu não consigo reduzir a minha ansiedade social e insegurança, porque eu não experimento uma sensação de segurança com pessoas mais próximas. Então, aqui é um caso de uma paciente que tem uma ansiedade social, ela sofre de transtorno de pânico e sintomas dissociativos, e a gente sabe que sintomas dissociativos, eles estão muito próximos, né, ao funcionamento de um modo protetor desligado. Então, eu fiz os prós de um lado e os contras de outro, e a gente vai discutir com o paciente esses prós e contras, tá? O objetivo é que ele se dê conta de que os contras pesam mais. Então, é uma balança aqui que os contras, eles pesam mais, eles afastam mais o paciente daquele objetivo ou de resolver aquele problema que ele trouxe ali para a terapia. É importante também que o paciente, né, que o terapeuta fique muito atento para o paciente não evitar esse tipo de discussão. Então, isso pode acontecer com frequência, algo que eles ressaltam aqui, ó, particularmente quando o modo de enfrentamento é muito forte, o paciente ele vai querer fugir, ele não vai querer enfrentar e ter esse tipo de discussão. Então, é algo que a gente faz com calma, com paciência, aos poucos, devagar, né? E aqui é muito importante você prestar atenção às experiências pessoais
às opiniões, aos sentimentos e aos comentários que o paciente vai fazendo à medida que vocês vão vendo cada prós e cada contra. Outro ponto importante que o autor coloca aqui é que os modos de enfrentamento, eles são tipicamente muito persistentes, são padrões persistentes e que se desenvolveram cedo na vida do paciente. Então, o paciente ele tem usado esses modos de enfrentamento por muitos anos. Então, é importante a gente levar em consideração que apenas uma única discussão não vai ser suficiente, né? Vai ser necessário várias e várias vezes, né? A gente ter esse tipo de discussão com o paciente para que ele vá, com o tempo, ganhando um insight mais estável em relação a essa natureza disfuncional do modo na vida adulta atual. Então, é sempre importante a gente retornar aos pós e os contras dos modos de enfrentamento durante o curso da terapia. Então, não é algo que a gente faz uma vez, a gente faz uma, a gente faz duas, a gente faz três, quatro, cinco, quantas vezes forem necessárias, tá? E aqui a gente vai para as técnicas experienciais. As técnicas experienciais, primordialmente, iremos utilizar o diálogo das duas cadeiras, e aqui também podemos colocar os prós e os contras, o diálogo, né, de cada um, porque a gente tem um acesso emocional muito mais forte quando a gente coloca o paciente para poder sentar nas cadeiras. Então, eu posso começar o prós e os contras, né, nesse diálogo cognitivo, fazendo as anotações, e depois eu coloco o paciente para poder experimentar e sentir como que é expressar os prós e os contras do modo de enfrentamento. Um outro ponto aqui é que na cadeira 1 eu coloco então o modo de enfrentamento e ele vai ser entrevistado sobre o seu desenvolvimento e sobre a sua função na vida do paciente. E aí, aqui a gente pode utilizar essas perguntas. Essas possíveis perguntas para explorar o modo de enfrentamento são perguntas que a gente utiliza para poder fazer essa entrevista do modo de enfrentamento. Então, em uma cadeira eu coloco esse modo de enfrentamento e na segunda cadeira eu coloco o modo criança vulnerável, tá? Quando for particularmente difícil para um paciente falar sobre um modo de enfrentamento dominante na sessão de terapia, a técnica das duas cadeiras ela pode ser usada para explorar este modo. Então, muitas vezes, falar pode fazer com que o paciente bloqueie ali, né? Conversar sobre isso. Não sei, não lembro. Então, a gente utiliza a técnica das cadeiras. Então, eu vou colocar este lado seu numa cadeira e eu quero conversar com este lado. E daí eu vou fazendo essa entrevista com essas perguntas que eles trouxeram aqui como sugestão. Um outro recurso também é utilizar brinquedos. Então, pode ser que você colocar o paciente como tem uma ativação emocional relevante, significativa, e vamos entender que o modo de enfrentamento, muitas vezes, né, o protetor desligado, ele está evitando entrar em contato com aquilo. Então, antes de eu colocar o paciente na cadeira, eu posso utilizar brinquedos. Então, eu posso colocar bonecos, né? Porque fica menos. É como se a gente estivesse dessensibilizando o paciente para a técnica, tá? E também por isso daqui, ó, este é um outro motivo para a gente poder utilizar brinquedos, é que alguns pacientes parecem estar completamente aprisionados por seu modo de enfrentamento. Então, é como se ele tivesse completamente fundido ao modo de enfrentamento, ele não conseguisse ver de fora daquilo. E aí, nem mesmo o diálogo das duas cadeiras faz com que ele saia daquele lugar, tá? Porque não se dissocia, né? Ou, na verdade, é porque ele se dissocia, então ele se funde tanto com aquele modo que fica difícil de trabalhar. Então, a sugestão que eles dão aqui é de colocar brinquedos e falar sempre numa terceira pessoa. Então, eu vou colocar, olha, este brinquedo, ele representa este lado seu, olhando de fora, como que é que você enxerga isso? Para a gente poder ir dessensibilizando o paciente antes de colocá-lo efetivamente na cadeira, tá? E uma outra sugestão que eles dão aqui é de colocar os modos de enfrentamento e também fazer o diálogo das cadeiras com os modos parentais e com o modo criança vulnerável. Isso faz com que se ganhe uma perspectiva de fora quando ele enxerga
né, aquele modo de enfrentamento e o modo, né, parental e de criança em ação. Uma outra forma que eles trazem aqui é que existe uma diferença entre eu confrontar o modo de enfrentamento e eu transpor diretamente o modo de enfrentamento. Transpor o modo diretamente é focar no modo criança vulnerável ou no modo parental punitivo, que é ativado por trás do modo de enfrentamento. Então, quando eu confronto, eu estou pontuando, eu estou identificando, olha, eu estou vendo que tem um modo aí, é aquele modo que apareceu, e qual que é a função dele, ele está querendo proteger a pequena Carol, né? Eu posso ir confrontando dessa forma, né? Passando devagarzinho, pontuando aquele modo, eu posso simplesmente transpor, eu posso simplesmente dizer, tem um modo criança vulnerável aí, ou opa, tem um modo de enfrentamento, mas tem o modo parental punitivo aí. E eu já vou direto para o modo parental punitivo e para o modo criança vulnerável, né? Porque é bom a gente lembrar aqui da última aula que o objetivo dos modos de enfrentamento é que a gente faça essa transposição, é que a gente faça essa confrontação, porque o objetivo principal na terapia é que eu consiga acessar o modo criança vulnerável e que eu consiga combater o modo parental punitivo. Então, dependendo do momento em que você está na terapia, do trabalho que você já fez, você já pode ir diretamente para o modo que está ali por trás do modo de enfrentamento, né? Que vai ser a criança vulnerável ou o modo parental punitivo. E, por último, as técnicas comportamentais, né? O principal objetivo dessas técnicas é ajudar o paciente a ativar e aumentar modos saudáveis e padrões de comportamentos saudáveis e diminuir os modos disfuncionais. Isso inclui sentir e expressar necessidades importantes de forma mais adequada. Se não for desenvolvida uma forma saudável de lidar com as emoções negativas, o uso isolado de técnicas comportamentais tende a falhar. Então, assim, a aplicação das técnicas comportamentais para lidar com os modos de enfrentamento, ela deve ser acompanhada pelo desenvolvimento de formas saudáveis de lidar com as emoções desencadeadoras do modo de enfrentamento disfuncional. Então, a gente vai precisar trabalhar com regulação emocional, né? O que ele quis dizer aqui é: eu preciso fazer uma regulação emocional, eu preciso fazer uma psicoeducação das emoções, eu preciso que meu paciente aprenda primeiro a lidar com essas emoções desagradáveis, para daí eu ir para a parte comportamental e conseguir utilizar, né, esses outros recursos depois ele ter manejado a emoção. Então, aqui a gente vai utilizar muito, né, esses exercícios comportamentais como tarefas de casa. Vou passar para casa para ele fazer alguma coisa, né? A gente vai sugerir colaborativamente. A gente vai sugerir exercícios de exposição. Primordialmente, iremos utilizar técnicas da terapia cognitivo-comportamental, tá? Nessa parte comportamental aqui. Eu posso sugerir do paciente expressar as suas necessidades, para ele poder pedir a ajuda de alguém, fazer atividades de lazer com amigos e familiares. Aqui eu posso fazer uma lista também de prós e contras, né? De fazer o exercício, trabalhar com o treino de habilidades sociais e também expressão das necessidades na terapia. Então, muitas vezes a gente começa a fazer esse exercício, esse ensaio, na própria terapia. Aqui os autores trazem um exemplo de intervenção que a gente pode fazer, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Então, o terapeuta diz: seria ótimo se você aprendesse a expressar suas necessidades de uma forma que permitisse que outras pessoas entendessem o que você quer delas. Ao mesmo tempo, é importante que você seja amigável com os outros, porque eles estarão muito mais motivados para ajudá-lo e apoiá-lo. Ambas as questões têm sido bastante complicadas para você até agora. Frequentemente, você não consegue expressar suas necessidades, mas quando o faz, geralmente está em seu modo de hipercompensação. Este modo pode afastar outras pessoas e fazê-las se afastar de você. Isso faz você se sentir vulnerável e você se retrai e não expressa mais nada sobre as suas necessidades, certo? Bom, eu ficaria muito feliz se você usasse as nossas sessões de terapia como uma oportunidade para aprender mais sobre a expressão adequada das suas necessidades.
Sempre tentarei atender às suas necessidades, mas ambos devemos procurar oportunidades para você expressá-las abertamente também. Então, aqui eu estou validando esse modo de funcionamento, eu estou pontuando o modo de enfrentamento que aparece, quais são os prejuízos, né? Eu estou fazendo um confronto empático e estou convidando o paciente ali a expressar essas necessidades, começar por fazê-las na sessão de terapia. Esse, então, foi o capítulo 5, superando o modo de enfrentamento. Se ficar alguma dúvida, se vocês quiserem discutir algo mais, mandem lá no grupo do Telegram, fiquem à vontade para colocar suas dúvidas lá, ou aqui nos comentários também. Por hoje, era isso. Eu espero vocês no mês que vem. A gente vai para o capítulo 6. Capítulo 6, a gente vai trabalhar aqui o tratamento dos modos criança vulnerável. Nós temos mais capítulo 6, 7, 8 e 9. Provavelmente eu vou ter que dividir o capítulo 7, ele é bem grande, mas capítulo 6 também, mas sendo os próximos capítulos. Um beijo para vocês, pessoal. Até a próxima.